Fala pessoal, Pedro Guedes aqui. Hoje um vídeo completamente diferente do que eu tô acostumado a fazer. Vocês podem perceber, né? Eu nem tô na minha casa aqui, né? Eu tô no shopping porque eu acabei de assistir ao Superman do James Gunn. Esse vídeo aqui não vai ter roteiro, não vai ter edição, vai ser só papum mesmo, eu falando minhas primeiras impressões do filme. Vai ter ainda um vídeo depois de crítica roteirizada, bem estruturada, direitinho, mas a minha empolgação para falar logo do filme me fez ligar logo essa câmera. Antes, não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar aqui embaixo e compartilhar para seus amigos e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. O Superman, vocês acompanharam aqui a nossa super maratona, né? E que eu comentei todas as versões cinematográficas do Superman. É um personagem que eu tenho um carinho imenso, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo é que a minha geração não tem um apego pelo Superman tão grande quanto tem por Batman, quanto tem por Homem-Aranha, e da mesma maneira como gerações anteriores têm pelo personagem Superman. E eu acho que muito disso vem com o fato de que, ao longo dessa onda de filmes de super-heróis que teve mais ou menos do X-Men do Bryan Singer pra cá, anos 2000 pra cá, o Superman, a minha geração, que era criança nessa época e pegou esses filmes ali, cresceu com esses filmes e tal, não teve um filme do Superman pra chamar de seu. Né? Quando teve todo esse alvorecer aí, o Superman, que supostamente deveria ser uma figura central nesse movimento, estava ausente. E eu acho que isso, como eu falei, não teve um filme do Superman para chamar de seu, porque quando foi ter o Superman o Retorno, ele foi pensado pra galera da geração do Christopher Reeve. E anos depois, quando foi ter o Superman do Zack Snyder, foram filmes, que também não se ajudavam nem um pouco. Eu falei sobre todos eles aqui no canal e tal. Esse novo Superman, a boa notícia é que o filme é bom. É muito, muito, muito legal. É maravilhoso? É o melhor filme do Superman já feito até hoje? Não, não é. Mas é um filme que me deixou muito, muito, muito satisfeito. Porque... por vários motivos. Eu acho que ele é um filme que resgata os atributos que, pra mim, pelo menos, tornam o Superman um personagem tão especial. Eu acho que, antes de qualquer coisa, uma coisa que eu acho interessantíssima nesse filme é que o James Gunn, ele é um diretor que já provou isso nos outros trabalhos que ele fez, a trilogia Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida que ele dirigiu. Ele é um cara que ele é aficionado por esse imaginário dos super-heróis de quadrinhos de uma maneira que outros super-heróis, outros diretores que têm pego para fazer esses filmes ultimamente, não têm esse mesmo nível de apego. Geralmente são diretores contratados por um comitê que não tem uma visão muito especial sobre isso e tal, e eles vão lá desenhando dentro das linhas estabelecidas pelo estúdio. E o James Gunn, ele tem um carinho por esse universo de super-heróis que transparece na tela de todas as maneiras possíveis. E uma coisa que eu achei esse filme do Superman muito bem resolvido é que eu achei ele muito bem resolvido em relação ao tom da narrativa. Ele se afasta daquela atmosfera pesada, artificialmente sombria do Zack Snyder, e ele retoma essa ideia do Superman símbolo de esperança para a humanidade, mas ao mesmo tempo eu achei muito admirável como que esse filme ele consegue resgatar esse bom mocismo e esse lado para cima do Superman sem repetir exatamente o mesmo teor dos filmes do filme do Richard Donner e das continuações. Ele é um filme bastante particular nesse sentido. Resgata essa vibe, mas ele não se limita a apenas recriar essa atmosfera dos filmes clássicos. E uma outra coisa que eu achei... Era até um receio que eu tava tendo com esse filme, é que o James Gunn, ele por ser um diretor com essa veia cômica muito definida, de lidar com os personagens que são os underdogs o tempo todo, e com esse senso de humor que muitas vezes é muito escrachado, eu tinha um certo receio de que esse filme fosse pender exclusivamente pro lado da galhofa, da bufa, do humor irreverente o tempo todo, e talvez isso comprometesse os aspectos dramáticos do filme. Só que o James Gunn, ele é um cara que, como eu falei, ele tem tanto carinho por esse universo de super-heróis, e ele tem ideias claras para poder desenvolver sobre eles enquanto desenvolvimento de personagens e tornar eles personagens dramáticos em essência, que tá presente aqui no Superman. E eu acho que o lado do humor do filme
é muito bem cadenciado com o drama, de um jeito que, assim, é na medida. Claro que tem uma ou outra piadinha aqui e ali que eu acho que pode acabar passando um pouco do ponto e tal, mas de um modo geral, o senso de humor do filme é muito bem resolvido, e eu gosto muito que, dentro dessa ideia que eu falei do James Gunn adorar tanto esse universo de super-heróis, ele consegue criar um Superman que é bem-humorado, tem uma malemolência no humor, sem cair naquele senso de humor autodepreciativo ou consciente de si, que tanto me irrita em outros filmes de super-heróis, né? Tipo, para um filme de super-heróis ser engraçado hoje em dia, ele tem que assumir o quão ridículo ele é e ficar o tempo todo olhando pra tela, olhando pro espectador e falando, ó, a gente sabe que isso daqui é ridículo, então a gente vai tentar não se levar tanto a sério. Esse filme aqui, ele consegue rir, mas ele ri com o Superman. Ele escapa dessa autoconsciência. E por conta disso, acaba que esse bom mocismo e esse otimismo, essa esperança do filme, são sinceras, são muito autênticas. E o filme não sente necessidade de ficar se explicando ou de ficar debochando disso porque isso seria ridículo demais. Não, ele entra nessa atmosfera. E eu acho que isso que eu tava falando acaba se espelhando em vários outros aspectos do filme. Os figurinos dos super-heróis, os poderes deles, os próprios conceitos deles, são conceitos ridículos, absurdos, e muitas vezes eles são usados de maneiras criativas pelo filme, mas o James Gunn apresenta isso na tela sem sentir necessidade de rir daquilo. E eu acho que isso também se aplica bastante à própria composição do personagem Superman nesse filme, que nesse filme aqui, toda a narrativa do personagem Superman... De novo, eu vou citando as coisas de cabeça porque eu ainda não escrevi um roteiro sobre isso, mas a narrativa do filme, ela consegue costurar bem um discurso aproveitando essa alegoria do Superman ser um imigrante ilegal na Terra e o Lex Luthor jogando os medos da população, usando os medos da população a seu favor, né? Lidando com esse medo, né? O medo do desconhecido, o medo do Superman ser esse estrangeiro, que a gente não entende o que ele pode fazer e tal. E ele consegue amarrar isso com toda uma ideia sobre o Superman ser esse símbolo de bondade, de pureza. Ele salva as pessoas porque sim. E nesse filme aqui, o Superman salva... Sinceramente, não tem ninguém que... Eu não posso dar spoiler, mas não tem praticamente ninguém que ele deixe sair machucado. Ele salva, cara, cidades inteiras até animaizinhos, sabe? Eu tô tentando me segurar pra não dar spoiler, mas esse é o Superman que salva todo mundo mesmo. E não aquele Superman do Zack Snyder que deixa prédios explodirem sem se importar com isso e ainda dá um beijão na Lois Lane no meio do cenário de guerra e tal. E além disso, e o personagem Superman nesse filme, o David Corenswet, eu acho que ele se sai muito bem como Superman, infinitamente melhor do que o Henry Cavill, embora sejam abordagens muito diferentes. Acho ele entendeu a vibe desse Superman. E a maioria das pessoas da minha geração tem essa percepção de que o Superman é um personagem blasé, careta, por conta desse bom mocismo, dessa coisa meio escoteira dele de ser. E eu gosto que o James Gunn e o David Corenswet nesse filme, eles resgatam essa coisa do Superman ser um símbolo de esperança, de inocência, de otimismo, ao mesmo tempo que eles atualizam isso para ser uma coisa mais compatível com as gerações mais novas. O que eu quero dizer com isso? A minha geração tá muito mais habituada aos super-heróis cínicos, né? Ao Deadpool, enfim, ou então aos super-heróis melancólicos, carrancudos. Talvez o super-herói que seja mais perfeitinho, mais bonzinho, como o Superman clássico, a minha geração não compre tanto. E esse filme aqui, ele traz de volta o bom mocismo do Superman, mas ao mesmo tempo ele traz uma malemolência pro Superman e até um certo sarcasmo, um senso de humor pro Superman que torna ele muito divertido, muito carismático e ao mesmo tempo meio solto. Ele tem uma informalidade no filme que me surpreendeu e eu achei que funcionou. Eu acho que essa performance do David Corenswet acaba funcionando bem. Eu acho que o Clark Kent dele, eu acho que ele não demarca o suficiente a separação entre o Clark Kent e o Super-Homem e o Superman, da maneira, por exemplo, como o Christopher Reeve fazia, e é claro que a comparação sempre vai existir, vai ser inevitável, mas eu também acho que o Clark Kent nesse filme ele não aparece tanto. Ele aparece rapidinho no início e o resto do filme é mais o Superman mesmo, então acho que nem tem muito material para ele precisar trabalhar
essa separação. Enfim, eu gostei bastante do filme, eu fiquei realmente feliz. Eu acho que é o filme que o Superman estava precisando já fazia um tempo aí. E eu, como um apreciador do personagem, fiquei bastante satisfeito. É um filme perfeito? Não, não é. Ele tem seus pequenos excessos que eu vou discutir melhor na crítica depois, com mais detalhes. Mas eu realmente curti bastante esse novo Superman e eu tô bem feliz. Saí do cinema feliz com o filme e é uma apresentação de uma nova versão do Superman muito mais promissora do que tinha sido o Homem de Aço lá em 2013. E é isso. Essas são as minhas primeiras impressões sobre o novo Superman. Gostei muito. É isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, entre eles o vídeo completo sobre esse novo filme depois com roteiro e edição melhores. Beleza? É isso. Um grande abraço e até a próxima. E bom filme do Superman para vocês depois. Tchau, tchau.